Você já se perguntou por quê, mesmo sentindo o peso da ansiedade todos os dias, ainda é tão difícil buscar ajuda? Por que, mesmo sabendo que a terapia poderia aliviar essa dor, algo dentro de você recua, hesita, foge? Não é preguiça, não é fraqueza. É um movimento sutil da mente, uma dança invisível entre a vontade de se curar e o medo de olhar de verdade para dentro. E esse medo, muitas vezes, é maior do que a dor que se sente. É como se uma parte de você dissesse: se eu abrir essa porta, não sei se vou suportar o que vou encontrar lá dentro. E talvez não esteja errado. Porque sim, o mergulho interno pode ser assustador, mas é também o único caminho para atravessar o que hoje parece intransponível. Aaron T. Beck, um dos pais da psicologia cognitiva, chamava isso de pensamentos automáticos. Eles chegam sem pedir licença. Surgem como verdades absolutas, mas são apenas distorções silenciosas que moldam o que você sente e o que você evita sentir. São vozes internas que repetem: você não vai conseguir. Terapia não funciona para você. É melhor não mexer nisso. Essas vozes não querem te machucar, elas querem te proteger. Proteger do desconforto, do contato com a ferida. Mas ao fazer isso, te aprisionam na mesma dor que prometem evitar. E a ansiedade se instala como um alarme constante, tentando avisar que algo dentro está desconectado. Joe Dispenza explica que o cérebro, condicionado ao medo, ativa os mesmos circuitos neurais todos os dias. A mente acorda no passado. O corpo vibra no trauma. E o futuro, por mais que você deseje diferente, segue escrito com a tinta do que ainda não foi curado. É como tentar mudar a rota, mas com o GPS travado na mesma estrada. A ansiedade se torna um ciclo. Você sente, evita, repete. Sente, evita, repete. E a cura que está logo ali parece distante, porque exige atravessar, exige presença, exige coragem. Muitas vezes, essa resistência se veste de ceticismo, outras vezes de distrações, e não raramente se disfarça de uma espiritualidade que só flutua, mas não mergulha. Você pode dizer: estou confiando no universo. Mas será que está mesmo? Ou será só mais uma forma de não precisar olhar para o que dói? A fuga, quando é refinada, parece lucidez, parece escolha. Mas é só um desvio sutil daquilo que mais precisa ser visto. Imagine um labirinto interno. Nele, a ansiedade cria atalhos, caminhos que parecem seguros, mas só te afastam do centro, do ponto em que a dor se revela e, ao mesmo tempo, começa a se dissolver. O paradoxo é esse: o que você mais teme olhar é o que mais precisa ser acolhido. E talvez a pergunta mais honesta que você possa fazer hoje não seja como acabar com a ansiedade, mas sim o que ela está protegendo dentro de mim. Porque talvez a ansiedade não seja o problema, talvez ela seja apenas o mecanismo, um guardião nervoso, tentando manter você longe de uma dor mais antiga, mais funda, mais real, mas também mais libertadora. Tópico 1. O bloqueio invisível, quando a mente sabota a própria libertação. Subtema: o medo de olhar para dentro é mais forte do que o desejo de se curar. Há um momento silencioso, quase imperceptível, em que algo dentro de nós recua. É o instante em que surge a possibilidade de mudança e, ao invés de avançar, o corpo endurece. A mente se encolhe, o coração acelera. É como se inconscientemente disséssemos: ainda não. E esse ainda não pode durar anos. Para quem vive com ansiedade crônica, o início da terapia muitas vezes não é um alívio imediato. É um terremoto. É quando a falsa sensação de controle começa a ruir. Tudo aquilo que foi empurrado para debaixo do tapete começa a mostrar suas formas. E o desconforto pode parecer maior do que a dor conhecida. Por isso muitos abandonam antes de começar.
porque a ideia de entrar em contato com o que foi reprimido é mais assustadora do que seguir carregando esse peso invisível no peito. Aaron T. Beck descreveu os chamados esquemas mentais, estruturas profundas que moldam como vemos o mundo e a nós mesmos. Alguns desses esquemas se tornam prisões invisíveis. Não posso confiar em ninguém. Não há solução para mim. Se eu sentir, vou desmoronar. E assim, a mente constrói castelos de proteção que mais parecem fortalezas emocionais. Fortalezas que impedem não só a dor de entrar, mas a cura de sair. É como estar trancado por dentro. Não porque se quer, mas porque, de algum modo, esse foi o único jeito que o corpo encontrou de continuar. A ansiedade é, muitas vezes, um sintoma dessa desconexão. Um eco vibracional entre aquilo que sentimos e aquilo que mostramos. Por fora, sorrisos, conversas, rotina. Por dentro, o caos contido. O medo silencioso, o grito abafado. A terapia ameaça essa fachada. Ela convida a tirar as máscaras, a olhar com honestidade para aquilo que tentamos evitar até de nós mesmos. E isso assusta, porque exige vulnerabilidade. E a vulnerabilidade, para quem aprendeu a sobreviver sendo forte, é confundida com perigo. Imagine uma casa em chamas, com as janelas fechadas. Lá dentro tudo arde. Mas ninguém quer abrir as janelas com medo de que o fogo se espalhe. Essa é a metáfora da resistência à terapia. Um instinto de sobrevivência emocional. Mas resistir não apaga o fogo. Apenas o mantém queimando em silêncio, consumindo pouco a pouco tudo ao redor. É preciso, com delicadeza, abrir essas janelas. Não para deixar o caos entrar, mas para permitir que o ar da consciência comece a circular. Retomar o comando dos próprios pensamentos é urgente. Não se trata de negá-los, mas de ouvi-los com compaixão, de decodificá-los com coragem. Não basta repetir afirmações positivas. É preciso entender as raízes negativas que ainda governam, escondidas, a forma como nos vemos. A mente não é inimiga, mas quando guiada por medo, torna-se sabotadora. Quando guiada por verdade, torna-se aliada. Tópico 2. Crenças que anestesiam. A espiritualidade como fuga e não como reconexão. Subtema: o erro sutil de usar linguagem espiritual para evitar o trabalho terapêutico. Há um tipo de dor que não grita. Ela se esconde sob frases bonitas, palavras luminosas, conceitos elevados. A espiritualidade, quando mal compreendida, pode se tornar um esconderijo confortável, um lugar onde a alma diz estar em paz, mas por dentro ainda treme. Quantas vezes o estou confiando no universo é, na verdade, um sussurro de medo disfarçado, uma tentativa inconsciente de evitar o mergulho naquilo que realmente machuca? A espiritualidade, quando é vivida apenas com a mente, sem descer ao corpo, sem tocar as feridas, pode se tornar um véu que embeleza a dor, mas não a cura. Aaron T. Beck nos ensinou sobre as distorções cognitivas, padrões de pensamento que deformam a realidade e alimentam o sofrimento. Catastrofização, leitura mental, generalização. Esses filtros, quando entram na linguagem espiritual, ganham roupagens suaves, mas continuam a ferir. Se isso aconteceu, é porque eu mereci. Minha vibração atraiu tudo isso. Preciso me manter positivo o tempo todo. E o que era para ser cura vira cobrança. O que era para ser fé vira anestesia. E, sem perceber, a espiritualidade deixa de ser reconexão com a essência e se torna uma fuga bem embalada. Greg Braden fala sobre coerência. Coerência entre o coração, o pensamento e a ação. Quando essa tríade se alinha, o campo vibracional se expande, mas quando usamos frases elevadas para esconder sentimentos densos, o campo se rompe. E a alma sente, porque ela sabe. Ela sempre sabe quando estamos nos afastando de nós mesmos, mesmo quando usamos o nome de Deus para justificar.
A verdadeira espiritualidade não exige perfeição emocional. Ela exige presença. Ela começa quando temos coragem de nos escutar de verdade. Não para julgar, mas para acolher. Quantas vezes usamos afirmações positivas como curativos rápidos para feridas que exigem cuidado profundo? Dizer "eu sou luz" não cura o trauma de infância. Repetir "eu sou abundância" não dissolve o medo enraizado na escassez emocional. A linguagem tem poder, sim, mas ela precisa vir acompanhada de consciência. E a consciência só nasce quando temos coragem de olhar para o que está por trás das palavras. Em vez de fugir para conceitos elevados, é preciso descer um degrau. Escrever, por exemplo, as frases espirituais que você mais repete e perguntar, com honestidade, o que estou tentando evitar quando digo isso? Qual emoção está sendo abafada? Qual dor está pedindo escuta? Porque por trás da resistência espiritual, muitas vezes há um trauma que nunca teve voz, e quando damos voz à dor, ela começa a se dissolver, sem pressa, sem pressão, apenas com verdade. Tópico 3. O corpo como alerta, como a ansiedade vibra antes de ser pensada. Subtema. A mente mente, mas o corpo entrega. Nem sempre a ansiedade começa com um pensamento. Às vezes, ela se anuncia como um arrepio súbito, uma pressão no peito, um nó no estômago. Algo vibra antes mesmo da razão conseguir dar nome. Como se o corpo fosse um sismógrafo silencioso, captando abalos internos muito antes de a mente compreender o que está acontecendo. É uma inteligência antiga, intuitiva, orgânica, que não sabe mentir. Enquanto a mente racionaliza, minimiza, adia. O corpo revela. Ele mostra com tensão o que a alma ainda não consegue expressar com palavras. Joe Dispenza explica que o corpo se torna viciado nas emoções do passado. Ele se acostuma a determinados estados, medo, angústia, inquietação, e os repete como se fossem rotina. A mente pode até querer mudar, mas o corpo, preso ao velho roteiro emocional, resiste. É por isso que tantas pessoas se frustram no processo de cura. Elas pensam positivo, leem livros, fazem meditações, mas não sentem transformação real, porque o corpo ainda está vibrando a dor de ontem. E enquanto essa frequência não for acolhida, nenhuma mudança se sustenta. É preciso reaprender a escutar o corpo sem julgamento. Sentir a batida acelerada do coração e perguntar: o que você quer me dizer? Perceber a tensão nos ombros e reconhecer: aqui há algo que carrego sozinho há tempo demais. A ansiedade é muitas vezes uma tentativa do corpo de proteger, avisar, chamar atenção para algo que está sendo ignorado pela mente. Não é inimiga, é mensageira. E toda mensagem, quando ouvida com presença, se transforma. Existem técnicas simples, mas profundas, que ajudam a reconectar com essa escuta interna. A interocepção, por exemplo, a habilidade de perceber o que acontece dentro do corpo em tempo real, pode ser um portal de autoconhecimento. Observar a respiração, notar o peso do corpo sobre o chão, perceber onde mora a dor e apenas respirar ali, sem tentar mudar, sem tentar fugir, apenas estar. Esse estado de presença é, por si só, desativador de ansiedade, porque devolve à alma um lugar seguro para habitar. As tradições ancestrais sempre souberam disso. Elas honravam os ciclos do corpo, respeitavam o tempo interno, sabiam que a cura não é linear, mas cíclica, e que o silêncio corporal pode dizer mais do que 1000 palavras espirituais. Quando nos reconectamos com esse saber, deixamos de buscar respostas fora e começamos a escutar o que a vida sussurra por dentro. Tópico 4. Romper o ciclo. A coragem de ver a si mesmo sem máscaras. Subtema. Quando a terapia deixa de ser um remédio e se torna um espelho sagrado. Há um momento silencioso e poderoso em que algo muda.
Um instante em que a dor não desaparece, mas é olhada de frente, em que o desconforto não assusta, mas convida. Nesse ponto, a terapia deixa de ser um remédio tomado com resistência e se transforma num espelho sagrado. Um espelho que não julga, não apressa, não corrige, apenas revela e, ao revelar, liberta. Para muitos, esse momento chega depois de muitas tentativas de fuga, depois de idas e vindas, depois de acreditar que não está funcionando. Porque a cura não obedece ao tempo da mente. Ela floresce no tempo da alma. E a alma só floresce quando se sente segura para deixar cair as máscaras. Aaron Beck nos fala sobre a reestruturação cognitiva, o processo de questionar crenças enraizadas com gentileza, não com rigidez. É quando começamos a duvidar com amor das certezas que nos ferem. Eu sou um fardo. Será? Nada nunca vai mudar. Será mesmo? Questionar não é duvidar de si. É abrir espaço para novas possibilidades internas. É desconstruir muros com ternura. É trocar a rigidez da autopunição pela leveza do autoacolhimento. Neville Goddard nos lembra que você não atrai o que deseja, mas o que acredita ser. E talvez seja por isso que a ansiedade persiste. Ela não está apenas nas situações externas, mas na imagem que guardamos de nós mesmos. Se me vejo como fraco, como insuficiente, como quebrado, continuo vibrando essa frequência, mesmo quando desejo o contrário. Mudar essa imagem interna é o verdadeiro ponto de virada. Não para eliminar a ansiedade, mas para deixá-la de ser o centro da narrativa. Uma prática simbólica, mas transformadora, é o diário vibracional. Registrar os gatilhos emocionais do dia, observar que pensamentos surgem e perguntar com delicadeza: o que isso diz sobre o que eu acredito ser? Com o tempo, o diário deixa de ser uma folha em branco e passa a ser um mapa interno. Um mapa que mostra padrões e também possibilidades, que aponta feridas, mas também caminhos. Imagine a ansiedade como uma areia movediça. Quanto mais você luta contra ela, mais afunda. Mas quando para, respira e olha, algo muda. O olhar muda, a vibração muda. E é nesse instante que o corpo, a mente e o espírito voltam a caminhar juntos. Sem máscaras, sem fuga, apenas presença. Conclusão. Aaron T. Beck, Bliss, Neville Goddard. Chegamos ao fim, mas não de uma resposta. Chegamos ao início de uma escuta mais profunda, porque talvez a ansiedade nunca tenha sido o verdadeiro problema. Talvez ela sempre tenha sido o eco de algo que queria ser visto, não combatido, mas compreendido. Aaron Beck nos ensina que, ao nomearmos nossos pensamentos distorcidos, eles perdem o poder invisível que exercem sobre nós. Quando olhamos para dentro e reconhecemos frases como "não sou suficiente" ou "ninguém pode me ajudar", não com medo, mas com honestidade, algo se abre. A mente, antes nossa inimiga secreta, se torna aliada no processo de cura. Ela começa a trabalhar a nosso favor quando deixamos de lutar contra ela. Neville Goddard amplia esse olhar ao afirmar que atraímos não o que desejamos, mas aquilo que acreditamos ser. E o que acreditamos ser é moldado todos os dias pelas histórias que repetimos internamente. Se nos vemos como frágeis, desamparados ou perdidos, mesmo que em silêncio, é essa vibração que projetamos. E é essa vibração que retorna. Mas se ainda em meio à dor conseguimos vislumbrar uma nova imagem de nós, uma imagem íntegra, luminosa, possível, começamos a atrair não uma cura rápida, mas uma transformação real. A verdadeira libertação não está em eliminar a ansiedade. Está em acolhê-la como mensageira da alma. Está em compreender que por trás dela existe uma parte nossa clamando por escuta, por presença, por verdade. Quando paramos de fugir, de negar, de anestesiar e simplesmente sentimos, vemos, ouvimos,
Algo se cura. Esse é o paradoxo da cura. Ela não começa quando tudo melhora. Ela começa quando decidimos visitar os lugares internos que evitamos há anos. Aquele quarto escuro onde a criança ainda chora. Aquele silêncio onde ainda dói. Aquele pensamento que ainda machuca. E ao entrar ali, com coragem e compaixão, algo muda. Porque o que antes era medo, vira presença. O que antes era dor, vira caminho. A ansiedade é como uma criança perdida no escuro. Ela não precisa ser expulsa, ela precisa ser acolhida e guiada de volta para casa.